Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos ver como é que a gente faz a multiplicação de frações e também eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode simplificar essas frações ao longo do processo do cálculo em si e não deixar só para o final, que muitas vezes se a gente simplificar durante o processo fica mais fácil, bem mais simples de fazer esse cálculo, ok? Bom trabalho a todos! Então, pessoal, multiplicação de frações, nós temos alguns casos aí para verificar. O primeiro caso, então, é quando a gente tem um número natural vezes uma fração, por exemplo. Tem duas formas de fazer. Uma delas é pelo processo da multiplicação normal, por exemplo. Quando na multiplicação normal eu pedir 2 vezes 3... O 2 vezes 3 é a mesma coisa que 2 vezes o 3, ou 3 mais 3. Ou seja, então, existe uma adição aqui, tá? Pede para repetir o 3 duas vezes, a soma desse número 3. Então, 3 mais 3 é 6, ou seja, 2 vezes 3, 6. A multiplicação, ela surgiu, no caso aqui, é uma multiplicação simples. 2 vezes 3 até é fácil de fazer essa soma. Agora, imagina se fosse 15 vezes 10, por exemplo. Aí você faz 15 vezes o 10, 10 mais 10 mais 10, e repete esse processo por 15 vezes, né? Então, não teria necessidade. Então, a multiplicação surgiu justamente para facilitar esses cálculos ali. Não é diferente das frações. O que é 2 vezes 1/3? 2 vezes 1/3 é a mesma coisa que 1/3 mais 1/3. Nós já vimos em outro vídeo que quando nós temos adição de frações, os denominadores são iguais, eu mantenho esse denominador e somo os numeradores. 1 mais 1, 2. Os caras de cima são somados e o de baixo a gente mantém fixo quando eles forem iguais. Na multiplicação, no caso 2 vezes 1/3, é a mesma coisa que 1/3 mais 1/3, que é 2/3. Uma outra forma de fazer isso é o seguinte, já para vocês irem pegando, 2 vezes 1/3, que número eu posso pôr como denominador aqui para não alterar o número 2? Lembrando que eu preciso continuar com o número 2. Ele precisa, esse número aqui precisa continuar valendo 2. Se eu colocar, por exemplo, um 2 aqui embaixo, 2 dividido por 2 é 1, então ele deixa de ser um 2. Então, o número que permite que eu continue com esse número valendo 2 aqui é o 1. Então, se eu colocar toda vez que eu não tenho o denominador, eu posso simplesmente colocar o denominador 1, que é a mesma coisa, 2 dividido por 2, 2 dividido por 1 continua valendo 2. Agora, pela regra das frações, da multiplicação das frações, é o cara de cima vezes o de cima e o cara de baixo vezes o de baixo. É bem simples. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 3, 3. Então, eventualmente, se você possui um valor mais alto, por exemplo, 8 vezes 5/3, ou 5/4, por exemplo, ao invés de eu fazer 5/4 mais 5/4, repetir isso por 8 vezes, eu posso simplesmente fazer o cálculo, 8 vezes, aqui vai ser denominador 1, 8 vezes 5, 40, e 1 vezes 4, 4. E aqui eu ainda posso fazer essa divisão, lembrando que fração é uma divisão, então 40 dividido por 4 igual a 10. Então, esse é o primeiro caso, quando nós temos um número natural vezes uma fração. Nosso segundo caso, então, fração vezes um número natural. Gente, é a mesma coisa, tá? Ou eu faço pelo processo da adição, aí eu inverto esses dois caras aqui. Lembrando que na multiplicação eu posso simplesmente inverter. Eu poderia simplesmente fazer 3 vezes 7/12, e aí eu poderia... O que é 3 vezes 7/12? 7/12 mais 7/12 mais 7/12. Eu poderia simplesmente fazer isso, tá? Somar os caras de cima, que é 21, e o cara de baixo a gente mantém, tá? Eu poderia simplesmente fazer isso, porque 3 7/12 é a mesma coisa que 7/12 vezes 3,
Não tem na multiplicação, não tem problema em inverter, ou então eu faço pelo processo prático. Quando eu não tenho denominador, 1, sempre, gente. Se eu não tenho denominador, coloque 1 embaixo que fica mais fácil. Cara de cima vezes o de cima, o cara de baixo vezes o de baixo. Simples, 7 vezes 3, 21. 12 vezes 1, 12. Pessoal, geralmente é solicitada a simplificação da fração. Eu preciso chegar numa fração irredutível. Já tem um vídeo aí que fala sobre essa simplificação dessas frações, tá? Então, 21 dozeavos. Tem algum número que eu possa dividir o 21 e o 12 ao mesmo tempo? Se eu for olhar, o 12 pode ser divisível por 2, mas o 21 não. Por 3. O 21 e o 12 não fazem parte da tabuada do 3? Ou seja, os dois são múltiplos do 3. Então, eu posso dividir aqui por 3 e posso dividir aqui por 3 também. 21 dividido por 3 é 7. E 12 dividido por 3 é 4. Ou seja, meu cálculo ali, minha multiplicação daria 7/4. Próximo exemplo, vamos colocar o denominador 1, tá? E aí, 5 vezes 5, 25. 8 vezes 1, 8. 25 oitavos, não tem como simplificar, então termina dessa forma. Terceiro e último caso, pessoal, quando é fração vezes a fração. Já vimos nas anteriores que o cara de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Quando a gente não tem um número natural, ou um número inteiro, no caso, eu não tenho como fazer pela adição, que vai me complicar demais. Então, eu vou fazer pela regra, o cara de cima vezes o de cima, 2 vezes 3, 6, 3 vezes 4, 12. Tá, pessoal? De cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. Bem simples. 6 e o 12, dá para simplificar? Os dois estão na tabuada do 2. Mas tem um número maior que o 2 que eu poderia usar. Eu poderia usar o 3 também, mas os dois também fazem parte da tabuada do 6. Os dois são múltiplos de 6. Então, 6 dividido por 6 igual a 1. 12 dividido por 6 igual a 2. Terminamos, então, 1/2. Exemplo de baixo, 5 vezes 1, 5, 7 vezes 4, 28, tá? Não tem como simplificar, bem tranquilo. E quando eu tenho mais que dois fatores, por exemplo, 1/2 vezes 3 sétimos vezes 1 quarto, tá? Por exemplo. Então, 1 vezes 3, 3, multiplica tudo, gente. Tudo aqui, ó. Vamos multiplicar tudo. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 1, 3. Deixa em cima 3. Embaixo é 2 vezes 7 e vezes 4. Aí eu posso escolher por onde eu quero começar. Se eu começar pelo 7 vezes 4 e depois vezes 2, fica mais fácil. Ou ainda, 2 vezes 4 eu posso fazer primeiro, porque 7 vezes 4 é 28, o dobro de 28 eu tenho como calcular mais fácil. Ou então ainda, 2 vezes 4 é 8 e 8 vezes 7 é 56. Então, a forma por onde vocês iniciam ali o cálculo dessa parte de baixo não interfere no resultado. Vocês vão escolher por onde fica mais fácil. Ou fazem pela sequência, 2 vezes 7 dá 14, 14 vezes 4, então daria também os 56, tá? Pessoal, como geralmente é solicitada a simplificação no final, na multiplicação, eu posso fazer a simplificação durante o processo, antes mesmo de efetuar essa multiplicação. Tá, gente? Então, durante o processo fica mais fácil, vou tornar esses números, esses meus algarismos mais simples de calcularem. Por mais que aqui seja uma expressão simples de fazer e depois a simplificação também é simples, mas acaba sendo que depende da situação, nós vamos ter casos em que fica muito mais fácil se eu simplificar antes de começar a fazer esse cálculo. Por exemplo, eu sempre posso usar um numerador com um denominador. Eu nunca posso usar os mesmos. Então, ou eu uso simplifico esse numerador com esse denominador, ou eu simplifico esse com esse, ou esse com esse, ou esse com esse. Sempre um numerador e um denominador. Aí eu vou analisar minha situação aqui. 3 e o 15, por exemplo. Esses dois números estão na tabuada de quem? Do 3. Então, aqui eu divido por 3 e faço a mesma coisa nesse carinha de baixo aqui.
3 dividido por 3, agora aqui eu tenho 1. Ou seja, eu não tenho mais esse 3, eu vou ter 1, mas eu preciso dividir esse cara também. 15 dividido por 3 é 5. Passou de 15 para 5, esse é meu novo número. O 4 e o 8 também podem ser simplificados. Eu posso dividir aqui pelo 4, a mesma coisa por aqui, ó. Sempre usando um numerador e um denominador. Então, 8 dividido por 4, agora eu tenho 2 no lugar desse 8. E 4 dividido por 4, agora eu tenho 1. Olha como fica mais simples de resolver. Então, 1 vezes 2 é igual a 2. E 1 vezes 5 é igual a 5. 2/5, esse é meu resultado final, já está em forma de fração irredutível. Tá, mas eu sou obrigada a fazer a simplificação durante o processo? Não, você não é. Só daí depois no final você precisa fazer essa simplificação. Por exemplo, se eu fizer aqui 3 vezes 8, 24. 4 vezes 15, 60. Agora eu tenho que fazer a simplificação. Ah, acho que os dois, como os dois são pares, vou começar fazendo pelo 2. Pode ser pelo 2, vai fazendo. 24 por 2 é 12. 60 por 2, 30. Devo continuar. Ah, pode ser pelo 2, pode ser pelo 3, mas eu posso ver também que o 12 e o 30 estão na tabuada do 6, então eu vou fazer direto pelo 6. 12 dividido por 6, 2, e 30 dividido por 6 é 5. Mesmo resultado aqui, pessoal. Só que por ali a gente trabalha com números menores, então fica mais fácil de calcular, tá, gente? Olhem esse caso aqui agora. 4 vezes 5 e 25 vezes 6. Puxa vida, 4 vezes 5 é fácil de fazer, mas 25 vezes 6, aí você começa, ou faz no rascunho, né? Ou tenta mentalmente, mas é um pouco mais trabalhoso. Se eu fizer a simplificação durante o processo, vocês vão ver que vai ficar muito mais simples. Um numerador com um denominador, quem seriam os dois aqui? O 5 e o 25. Os dois podem ser divisíveis por 5. 5 dividido por 5 passa a ser 1. 25 dividido por 5 passa a ser 5. Agora já está bem mais simples de resolver, mas eu posso simplificar mais ainda. O 4 e o 6. Os dois não estão na tabuada do 2, então eu divido aqui por 2, divido aqui por 2. 4 dividido por 2 é 2, passa a ser meu novo número. 6 dividido por 2 é 3, esse passa a ser meu novo número. Agora, o cara de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. 2 vezes 1, 2. 5 vezes 3, 15. E já terminamos com o cálculo ali com uma fração irredutível. Tá, pessoal? Nosso último exemplo agora, tá? De novo, 7 vezes 16 vai me dar trabalho para fazer esse cálculo mentalmente. Ou eu faço no rascunho, enfim, a mesma coisa para o 8 vezes o 14, tá? Se eu fizer a simplificação, eu posso fazer alguma coisa com o 16 e 8 e com o 7 e o 14. O 16 e 8, os dois fazem parte da tabuada do 8. Então, eu vou dividir, a gente sempre procura o maior possível, tá, gente? Isso é para facilitar. 16 dividido por 8, agora eu tenho 2 aqui. 8 dividido por 8, 1. Já ficou bem mais simples aqui. O 7 e o 14, os dois fazem parte da tabuada do 7, tá? Então, 7 dividido por 7, aqui eu vou ter 1. E 14 dividido por 7, aqui eu vou ter 2. Meu novo número será 2. Agora, só fazendo a multiplicação. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 2, 2. Eu poderia de novo fazer aqui, ó, essa simplificação eu poderia fazer de novo, mas agora já fica bem mais simples de fazer, ali no final, né? E o que é 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que usem a simplificação das frações durante o processo, que deu para perceber que deixa o cálculo bem mais simples, torna ele bem mais simples, tá? Lembrando que vocês não são obrigados a usarem essa simplificação durante o processo, mas é muito mais fácil de fazer dessa forma, tá? Bom trabalho a todos, então, e até a próxima!